Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual que é o princípio de sustentação das aeronaves mais pesadas que o ar. E vamos entender o que faz com que aviões e helicópteros se mantenham no ar, contrapondo aí a força da gravidade. Fique com a gente! Nessa aula, então, nós trataremos aí a respeito das aeronaves, como as aeronaves voam. Aeronaves, no caso, que se baseiam no princípio da sustentação. Como as aeronaves voam? Tem vários tipos de aeronaves, e é o que nós vamos classificar agora na sequência. Primeiro, para começar, definição de aeronave. É todo aparelho capaz de se sustentar e se direcionar no ar a partir de seus próprios meios. Muito bem. Nas aeronaves nós temos dois grandes grupos. As aeronaves ditas mais leves do que o ar, que voam baseadas no princípio de Arquimedes, ou a lei do empuxo, que não vai ser o tema dessa aula, nós vamos abordar essa num outro vídeo. E nós temos as aeronaves mais pesadas que o ar, que voam baseadas no teorema de Bernoulli, o princípio do diferencial de pressão. Tudo começou numa obra publicada por Bernoulli em 1738. Ele era um filósofo suíço, matemático, físico, onde ele aplicou aos fluidos o princípio da conservação de energia, que já era conhecido já de data anterior. Acontece que Bernoulli, observando um rio, notou que no estreitamento desse rio, a velocidade da água era acentuada. Isso deixou ele curioso no que diz respeito ao escoamento dos fluidos e ele começou a fazer ensaios a respeito disso. E esses ensaios foram feitos principalmente num tubo estreitamento, como esse tubo aqui que nós estamos vendo na imagem, que é chamado de tubo de Venturi. Através dos seus ensaios, ele percebeu que no ponto de maior estreitamento, a velocidade era acelerada e a pressão caía, se comparado ao ponto de menor estreitamento. Assim ele definiu duas grandezas referentes ao escoamento dos fluidos. A velocidade ele chamou de pressão dinâmica e a própria pressão ele chamou de pressão estática. Ou seja, então a velocidade está associada à dinâmica e a falta dela à pressão estática. Por isso, num quadro comparativo, a gente tem que no estreitamento a pressão dinâmica é maior do que a pressão estática. E onde você não tem o estreitamento, onde a seção do tubo é maior, a pressão dinâmica é menor, ou seja, a velocidade é menor. E a pressão estática é maior. Aonde que isso entra e começa a servir para nós? O teorema de Bernoulli, então, pode ser ensaiado num tubo de Venturi. E no ponto de maior estreitamento você tem maior velocidade. Você não precisa necessariamente estar dentro de um tubo para conseguir analisar essas grandezas aqui. E é o que nós vamos ver a seguir. Se a gente pegar aqui, esse formato desse perfil, considerando que a gente tem um fluxo, de ar laminar, ou seja, que não é turbulento, que é regular, que a camada está colada, e tudo mais, a gente vai ter a seguinte situação. Note que esse perfil tem uma curvatura de um lado e a base dele é reta. E eu consigo, comparando a parte de baixo com a parte de cima, fazer as mesmas comparações com relação à pressão dinâmica e estática. Na parte de cima dessa superfície, a pressão dinâmica é maior e a estática é menor. E na parte de baixo, a pressão dinâmica é menor e a pressão estática é maior. Ou seja, se eu comparar a parte de cima com a parte de baixo, eu tenho o diferencial de pressão. Pegando aquela forma e trazendo ela para um formato de aerofólio, onde o ponto de maior curvatura é mais à frente, para diminuir arrasto e tudo mais, nós não vamos falar de arrasto nesse vídeo, mas ele vai ser tema aí de uma próxima aula com certeza. Então, transformando aquele perfil num perfil de aerofólio, nós vamos ter essa situação, onde o diferencial de pressão vai gerar uma força para cima, que é chamada de sustentação, do inglês lift.
como nem tudo é perfeito e tudo na física tem um contraponto, você vai ter a sustentação e associada à sustentação vai ter uma força que puxa o aerofólio para trás, que é chamada de arrasto. Vamos ver o comportamento do fluxo de ar num perfil assimétrico, que é o que a gente estava vendo anteriormente. Ou seja, se eu dividir esse perfil no meio, eu não tenho duas faces iguais. A curvatura é maior em cima do que a curvatura embaixo. Eu tenho a sustentação e eu tenho o arrasto. Ocorre que, num outro ponto de vista, se você pegar e esticar numa linha reta todo o caminho que o ar percorre por cima do aerofólio, você tem uma distância. E se você esticar numa linha reta o caminho que o ar que passa por baixo percorre, você tem uma outra distância. Muito bem, já que as partículas de ar, assim que entram ou colidem com o aerofólio nesse ponto aqui, vão se dividir e vão parte delas passar por cima e parte delas passar por baixo, você vai ter uma condição no escoamento laminar onde as moléculas de ar vão ter que se encontrar lá no final ao mesmo tempo. Ah, mas de onde que vem essa condição? A asa, ou o aerofólio, está se deslocando e o ar está parado. Você vai ter que o ar se divide e se encontra novamente. Só que o ar que está passando por cima do aerofólio, ele vai ter o problema de que ele tem uma distância maior para percorrer. Por esse motivo, ele vai se deslocar com maior velocidade. E aí você tem o diferencial de pressão que nós vimos aí no slide anterior. Muito bem, Pompeu, entendi. Agora explica para mim se esse aerofólio for simétrico e as duas distâncias forem iguais. Isso vai acontecer também? Existe uma única possibilidade disso acontecer, que é caso o aerofólio tenha um ângulo de ataque diferente de zero, ou seja, para que isso aconteça, o aerofólio tem que estar inclinado de alguma forma, porque ao invés do ar bater nesse ponto aqui, ele vai bater ligeiramente mais abaixo, e aí vai se dividir entre a parte de cima e a parte de baixo, e você vai ter também aí a questão do diferencial de pressão e das diferenças de distância a serem percorridas. Então, quando o aerofólio muda o seu ângulo e o vento bate embaixo desse aerofólio, eu posso ter também ação e reação? Com certeza. Apesar de que muitas pessoas pensam que a ação e reação é o principal causador da sustentação, né? Ela acontece quando o ângulo de ataque é diferente de zero, mas ela é irrisória. Então ela não é significativa diante a força que é gerada de sustentação por diferencial de pressão. Quer ver? Vou chamar o zoom aqui e vamos comprovar isso daí numa folha de papel. Então, conforme nós falamos aí na explicação que foi vista até agora, os aerofólios conseguem se sustentar por causa do diferencial de pressão gerado entre a parte de cima e a parte de baixo, ou seja, entre a diferença de velocidade do fluido na parte de cima do aerofólio e na parte de baixo. Notem que diferença de velocidade não implica em que você tenha que ter velocidade nos dois pontos, ou seja, o ar não precisa estar fluindo por cima e por baixo. E é por isso que a gente vai conseguir comprovar o princípio da sustentação com esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que é utilizando uma folha de papel. Imaginem o seguinte, a folha de papel, porque ela é fácil, né? Você tem acesso fácil em qualquer lugar, e porque ela é leve, então com a força de um assopro a gente vai conseguir simular a situação. Então imaginem comigo o seguinte, a atmosfera está parada tanto em cima quanto embaixo dessa folha. Então, independente de ter ar fluindo por ela, eu não preciso que tenha ar fluindo nas duas superfícies. Se eu só movimentar o ar que está passando por cima dela, eu já vou conseguir aumentar a pressão dinâmica e diminuir a pressão estática nesse ponto. Automaticamente, a pressão estática na parte de baixo da folha vai ficar maior e a folha vai tender a subir. É o que explica o que vai acontecer agora.
se eu assoprei na parte superior da folha, por que mesmo assim ela subiu? Então é o que a gente tem nas asas tanto fixas dos aviões quanto rotativas dos helicópteros. Diferencial de pressão, ação e reação. Visto aí a questão da folha de papel, vamos dar uma olhadinha no que influencia na sustentação. Opa! Fórmula. Fiquem tranquilos, eu não coloquei a fórmula aqui para que a gente faça nenhuma conta, não vamos ter que calcular absolutamente nada. Eu só coloquei a fórmula aqui mesmo para que a gente consiga analisá-la e saber exatamente quais os fatores que influenciam na sustentação. E aí, a gente pode ver aqui, os fatores são todos diretamente proporcionais, ou seja, cada um desses carinhas aqui, quando aumentar, vai gerar também um aumento na sustentação. Primeiro, sustentação. A letra L é usada para designar sustentação porque vem do termo no inglês lift. Segundo, CL. Então tá vendo que o Lzinho está presente aqui. CL é coeficiente de sustentação. O coeficiente de sustentação é um índice que está associado ao quê? Ao aerofólio que está se considerando. É como se fosse uma assinatura do aerofólio, um RG dele. Cada aerofólio vai ter essas grandezas muito específicas. Então, o coeficiente de sustentação ele vai depender do ângulo de ataque do aerofólio, né, o ângulo de inclinação dele, da espessura do aerofólio e da curvatura do aerofólio. Ou seja, quanto mais espesso o aerofólio, maior o coeficiente de sustentação. Quanto mais curvo o aerofólio, maior o coeficiente de sustentação. Então o aerofólio pode ser extremamente espesso, extremamente curvo, que eu vou ter uma sustentação gigantesca? Sim. Isso é bom? Não necessariamente. Tudo é construído até um certo limite. Se a espessura do aerofólio ou a curvatura foi muito grande, você vai ter uma sustentação gigantesca, mas você vai ter um arrasto gigantesco também. E isso já deixa de ser interessante. Quanto mais arrasto, mais tração de motores você vai ter que ter para deslocar aquele aerofólio pelo ar. Mas, dando sequência aqui, densidade do ar. Ó. A densidade do ar, com certeza, vai influenciar na sustentação. Quanto mais denso o ar, mais sustentação se produz. Lembrando que o que influencia na densidade do ar? A temperatura, a pressão e a umidade do ar. O ar denso, o ar bom para se voar, é aquele frio e seco, com alta pressão. Seguindo em diante, S. S é a área do aerofólio em metros quadrados, né, ou qualquer medida quadrada, ou seja, quanto maior a área do aerofólio, mais sustentação também ele vai produzir. E por último, e não menos importante, inclusive mais importante, é a nossa querida velocidade. Velocidade, ela está elevada ao quadrado, ou seja, ela é uma grandeza exponencial. O que significa? Tudo que diz respeito à sustentação, ela é uma função quadrática. É o fator que mais vai influenciar. Por isso que no deslocamento do aerofólio, velocidade é tudo. E aí você tem, voltando, né, para as aeronaves, a gente vai ter essa situação. As aeronaves precisam produzir sustentação suficiente para sobrepor o seu peso. Quando a sustentação é igual ao peso, a aeronave ela vai estar voando reto nivelada. Se eu produzo mais sustentação do que peso, a aeronave sobe. Se eu produzo menos sustentação do que o peso, a aeronave desce. Qual que é a diferença básica entre esses dois tipos de aeronaves que nós estamos vendo aqui? Os aviões, através do motor, tracionam a aeronave para se deslocar pelo ar e fazer com que a asa tenha velocidade aerodinâmica, produzindo assim a diferencial de pressão nas asas e gerando a sustentação. O helicóptero, o que ele faz? Ao invés de sair correndo com a asa, ele, que tem os rotores, gira essa asa em busca da mesma velocidade aerodinâmica. Então eu costumo brincar com o pessoal que voar de avião é que nem empinar pipa em dia sem vento. Você tem que sair correndo. E voar de helicóptero é que nem empinar pipa em dia com vento. Ele fica ali paradinho e gira a asa dele para obter o
mesmo efeito ou resultado que se deseja. Então, resumindo, as aeronaves elas não voam por causa dos motores. Ele serve para deslocar o aerofólio e esse sim é o cara que vai produzir sustentação e fazer com que a aeronave se desloque. Se fosse o motor que fizesse a aeronave voar, né, os planadores, asa delta e tudo mais, eles não voariam, porque eles não têm motores. Então, o motor ele faz com que, com seus próprios meios, a aeronave consiga se sustentar, sem nenhuma ajuda externa. Na falta deles, a aeronave continua voando. E aí ela se usa da lei da gravidade para manter a velocidade, tanto do avião quanto os rotores do helicóptero girando. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem conosco em mais videoaulas. No próximo aí provavelmente a gente vai falar a respeito das aeronaves mais leves do que o ar.